Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de terça-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Daniela Versiani. Boa noite, Daniela. Muito boa noite para você, Tandara. Faltam apenas 2 dias para o Mundial da Rússia e no quadro A Copa no Mundo vamos acompanhar a continuação do boletim sobre o Brasil. No Além do Futebol, vamos ter um boletim sobre Falcão, o ídolo do futsal brasileiro. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. E abrimos o programa de hoje falando do Goiás, que está em campo neste momento em duelo válido pela 11ª rodada da Série B. Isso mesmo, Daniela. O jogo começou agora há pouco, às 6 horas da noite. A partida contra o Londrina está acontecendo na casa do adversário, o Estádio do Café. Exatamente. Neste momento, Tânis, o jogo está 1-0 para o Goiás, gol de Carlos Eduardo. Nessa situação aí, o Goiás está temporariamente fora da zona de rebaixamento com 11 pontos. E o time vem tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 jogos, o Verdão conquistou 2 vitórias, sendo que na última rodada fez uma ótima atuação diante do Paysandu, vencendo por 2-1. O time esmeraldino continua na zona de rebaixamento e tem apenas 8 pontos, ocupando a 18ª posição. Isso mesmo, já o Londrina está em alerta. A equipe não entrou no Z4, mas está ali bem próxima. O Tubarão ocupa a 14ª posição com 12 pontos somados e venceu somente uma das últimas 7 partidas na competição. Para tentar manter a sequência de resultados positivos, o Goiás entrou em campo com a seguinte formação. Marcos, Ed Carlos, Davi Duarte, Hernandes e Alex Silva, Gilberto, Giovani e Renato Cajá, Carlos Eduardo, Michel e Lucão. E no próximo sábado teremos clássico aqui na capital. Vila Nova e Atlético vão se enfrentar no Serra Dourada às 6h30 da noite. Agora vamos conferir como está a preparação das duas equipes para a partida. Pois é, Daniela, começando pelo Tigrão, que mesmo estando mais próximo do G4, continua pressionado. Isso porque a equipe está enfrentando um jejum de 6 partidas sem vitórias na Série B. Para o meia Alex Henrique, mesmo com a pressão sobre o Vila para voltar a vencer, o grupo sempre dá o seu melhor para cada partida. Olha, eu acho que em toda competição você tem uma certa pressão, né? Então isso é natural. Eu acho que todo o grupo está trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Infelizmente o jogo tem 3 resultados, mas tá todo mundo de cabeça boa, se cobram bastante, né? Não é só o professor Emerson que cobra a gente entre nós mesmos tem essa cobrança, então é ter tranquilidade, que eu tenho certeza que uma vitória no clássico nos coloca no G4 e as coisas começam a fluir mais positivamente. A última vitória do Colorado foi no dia 5 de maio em outro clássico contra o Goiás, lá na 4ª rodada da competição. Até então, o Vila era líder da Série B e seguia invicto na competição. De lá pra cá, o rendimento caiu. O Tigre passou 5 rodadas sem marcar e só voltou a fazer gol no último sábado, no empate contra o Guarani. Nesse período, enquanto a equipe marcou apenas um gol, a defesa foi vazada 5 vezes. Na tabela, o Vila ocupa a 7ª posição com 15 pontos somados. A distância entre o G4
para o G4 é pequena, de apenas 2 pontos. No entanto, uma vitória nesse momento é essencial para que o Tigrão não se distancie ainda mais da zona de acesso. De acordo com Alex, ao olhar para os números da tabela, o Vila é a equipe com a melhor atuação entre os goianos. Mesmo assim, qualquer resultado pode fazer uma grande diferença. É que nem eu falei, né? Às vezes um empate, né, pelas circunstâncias se torna ruim, mas se você for olhar pelo lado da tabela, pelos números, não foi tão ruim assim. A gente não vence, parece que é 5 jogos, né? 6 jogos. E mesmo assim, a gente com uma vitória no Clássico, a gente entra no G4 novamente. Então é como eu falei, ter tranquilidade, ter paciência, trabalhar durante a semana forte, porque o Clássico vai exigir bastante e, como eu disse, a gente tem que estar preparado para poder vencer. O técnico Emerson Maria admitiu que, apesar de ter conseguido um ponto fora de casa na última rodada, a equipe não jogou bem e quase amargou mais uma derrota. O goleiro Matheus Pazinato concorda com a avaliação do treinador colorado. No entanto, ele considera que o ponto conquistado na última rodada não só mantém o Vila na briga, como também acredita que foi o pontapé inicial para a recuperação do clube. Pois é, Daniela, mas agora o Tigre está focado no duelo contra o Atlético. Depois de um dia de folga, a equipe voltou a treinar hoje à tarde. Mas alguns jogadores já são desfalques certos para o Clássico. É o caso de Gaston Filgueira e Elias, que seguem no departamento médico. E já pelo outro lado, Tandes, o Atlético amargou mais uma derrota difícil na 10ª rodada. No jogo contra o Figueirense, o time chegou a levar 3 gols ainda no primeiro tempo. Conseguiu reagir, mas acabou perdendo por 4-3. O Dragão conta com o melhor ataque da Série B, com 18 gols marcados, mas também tem a pior defesa, com 20 gols sofridos. O objetivo da equipe para o Clássico e para as próximas partidas é buscar um equilíbrio no Brasileirão. Para o treinador Cláudio Tencati, o que está faltando no rubro-negro é confiança e que os jogadores mantenham a calma nos momentos de instabilidade. Segundo ele, a fuga do controle resulta em prejuízos na hora de buscar resultados dentro da partida. E tem gente que vai passar mais um tempo no Dragão. Júnior Brandão renovou com o clube e permanece no elenco por mais 2 anos. Ainda bem, né? Que o pessoal tá marcando o gol. Pois é, o jogador fez um bom início de temporada e está entre os artilheiros da segundona. Ele marcou 6 gols em 8 jogos e se destacou com a camisa rubro-negra, o que rendeu uma valorização financeira e a prorrogação do vínculo com o Atlético até o fim de 2020. Brandão já passou por times como Boa Esporte, Grêmio Osasco, Ipiranga e Taboão da Serra. O atacante foi contratado pelo Dragão logo após o Campeonato Goiano, quando se destacou pelo Iporá. O artilheiro ocupou a vaga que era de Tito no comando do ataque. Desde então, ele marcou gols diante do Oeste, Juventude, Goiás e Figueirense. A Copa no Mundo. Dois dias para a abertura do Mundial da Rússia. A ansiedade é cada vez maior e se a Copa está prestes a começar, a Copa no Mundo está perto da despedida. Pois é, hoje é o penúltimo dia do quadro que retratou as histórias e curiosidades de todos os países participantes da competição. Mas calma que ainda não acabou. Hoje é dia de dar continuidade ao especial sobre o Brasil. Confira mais sobre a nossa seleção na voz de Daniela Vessiani e Tandara Reis. O país da amarelinha conquistava há 16 anos o pentacampeonato. O único país do mundo a participar de todas as edições, se tornou também o primeiro a ganhar 5 vezes a competição. A história do maior ganhador de Copas começou nos anos 50. No primeiro ano da década, a Copa aconteceu no Brasil e os donos da casa não eram os favoritos, mas o título não veio. O jogo decisivo foi no Maracanã e os brasileiros amargaram uma derrota para o Uruguai de 2-1, o chamado Maracanaço. Mas o grito de "é campeão", que estava preso na garganta, enfim saiu. O ano era 1958 e a sede era a Suécia, que era finalista da Copa. A partida decisiva mostrou a grandeza brasileira nos números. O placar final foi de 5-2 para o Brasil, incluindo 2 gols de Pelé, que tinha só 17 anos. A edição serviu para dar destaque a vários jogadores. Pelé e Garrincha foram cotados, mas foi o meia Didi, conhecido como o Príncipe Etíope, que acabou sendo fundamental para a virada brasileira naquela Copa. E o bicampeonato não esperou o fervor da primeira vitória diminuir.
Na Copa seguinte, em 1962, o Brasil se apresentou repetindo muitos nomes da edição anterior. Voltaram à seleção Didi, Nilton Santos, Djalma Santos, Vavá, Zagallo, Mauro e Zósimo. O Pelé também foi convocado, mas já na segunda partida sofreu uma lesão e ficou fora da Copa, preocupando a nação. O Rei foi substituído por Amarildo Possesso e o atacante, juntamente com Garrincha, não só segurou as pontas, como encantou e realizou uma digna campanha, com 5 vitórias e 1 empate. Na Copa de 1970, o que estava em jogo não era só a taça. O clima político da época, a tensão ditatorial andava em paralelo com a emoção do torcedor brasileiro na Copa. Mas muitos outros acontecimentos marcariam a competição daquele ano. A última Copa disputada por Pelé, que juntamente com a seleção se sagrou tricampeão mundial e as 3 vezes ganhador do troféu, deu direito ao Brasil de ficar com a taça Jules Rimet. Já na edição de 1994, diversos aspectos consagraram mais um campeonato brasileiro. Durante o torneio, a seleção canarinha, já bem estruturada, foi crescendo a cada fase. Romário foi o craque da Copa. Maradona, pego no doping, a comemoração de Bebeto e, é claro, a narração de Galvão Bueno. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Se a Copa fosse uma pessoa, muito obrigado por você ter existido. Foi, sem dúvida, meu grande momento profissional. E a última conquista do Brasil foi na primeira Copa do Mundo, realizada em 2 sedes, Japão e Coreia do Sul. Depois de amargar a derrota da edição 98, Ronaldo voltou com tudo para a nova competição. Aquilo me serviu muito, não só para o futebol, aquilo como ser humano me serviu para realmente ver a força que eu tinha, porque até então também eu não sabia, todo mundo falava que eu era o fenômeno por um dom de Deus, mas e que quase eu não tinha mérito por ser daquele jeito. O esquema tático não agradava a imprensa e as várias críticas ao time de Felipe Scolari não davam animação em relação ao time. Mas a equipe não se deixou abalar e foi para cima em busca da taça. Se hoje a Alemanha lembra 7-1, naquele ano os germânicos foram a equipe que perderam para o Brasil e culminou no Penta Verde e Amarelo. Uma final cuja emoção dominou o discernimento do torcedor, como bem explica Fátima Bernardi. Eu vivi tão intensamente aquele momento que nenhum de nós fez uma foto. Porque nós tinha umas 3 câmeras fotográficas na época, não era nem o do celular, e ninguém fez uma foto. Eu não consegui pensar em fazer uma foto de tanta excitação de estar fazendo aquilo ali naquele momento. Eu queria ter uma foto daqui, eu viveria de novo para fazer uma foto. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Brasileirão. E com o início da Copa do Mundo nessa semana, o Brasileirão Série A vai fazer uma pausa durante as próximas semanas. A última rodada antes do torneio tem início hoje. Logo mais às 9h30, o duelo é entre São Paulo e Vitória. A partida vai acontecer no Morumbi e as equipes buscam objetivos diferentes na tabela. O tricolor paulista tenta alcançar a vice-liderança, enquanto o rubro-negro busca se afastar da zona de rebaixamento. O São Paulo ocupa a 3ª posição com 20 pontos. Já o Vitória, com 12, é o 15º colocado. E nessa quarta-feira, todos os outros times vão jogar pela 12ª rodada. E os primeiros a entrar em campo amanhã vão ser o América Mineiro e a Chapecoense. As equipes vão realizar uma partida direta pela ascensão no campeonato. O embate vai ser na Casa do Coelho, no Independência, às 4 horas da tarde. A equipe mineira é a 13ª colocada e a Chape é a 14ª, ambas com 13 pontos. E o Fluminense vai receber o Santos no Maracanã. O duelo vai ter início às 7 horas da noite. O Peixe vai até o Rio de Janeiro para tentar uma reação antes da pausa no campeonato. O time paulista é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos e só uma vitória nas últimas 5 partidas. O Fluminense também busca uma situação melhor na tabela. O tricolor chegou a ficar parcialmente na liderança durante a 7ª rodada, mas depois disso não conseguiu embalar nenhuma vitória e agora ocupa a 11ª colocação.
Paraná e Cruzeiro vão duelar em Curitiba e a partida tem início às 7h30 da noite. A equipe paranaense é a vice-lanterna e depois de ficar 8 rodadas sem ganhar, conseguiu 2 vitórias seguidas, mas voltou a perder na rodada passada. A equipe do Sul soma 9 pontos na tabela. E o adversário mineiro também teve um início de campeonato sem triunfos, mas conseguiu reagir mais cedo. Na 9ª rodada chegou ao 2º lugar na colocação, mas sem vencer nas últimas 2 rodadas, a Raposa caiu para a 8ª posição. E no mesmo horário, o duelo na Ilha do Retiro é entre Sport e Grêmio. A partida pode definir os times do G6. O Grêmio é o 4º colocado com 19 pontos. Já o Sport, que também já esteve na vice-liderança nesse ano, assumiu agora a 7ª posição com 18 tentos. Amanhã, às 9 da noite, 2 partidas vão agitar a 12ª rodada da Série A. Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentam no Engenhão. A partida vale muito para o time visitante, já que em caso de vitória rubro-negra, o time pode sair da zona da degola. Já o Fogão vem de 2 empates consecutivos e almeja voltar a vencer na competição. O time carioca tem uma campanha irregular no Brasileirão. Dos 33 pontos disputados, os comandados de Alberto Valentim conquistaram apenas 14. Na Arena Palmeiras, o Verdão vai receber nada mais, nada menos do que o líder isolado do campeonato. 8 pontos atrás do Flamengo, o Porco vai entrar em campo em busca de uma vitória para se manter no G6. Com 26 tentos conquistados, o time carioca não sabe o que é perder desde a 5ª rodada. Para a peleja de amanhã, o rubro-negro tem uma baixa. Com dores na panturrilha, Diego não vai encarar o time paulista. Um pouco mais tarde, às 9h45 da noite, Atlético Mineiro e Ceará vão disputar os 3 pontos no Independência. O time da casa é o vice-líder do Brasileirão e vem de uma goleada de 5-2 sobre o Fluminense. Já a equipe cearense é o lanterna da competição e precisa desesperadamente de um triunfo. Vale destacar que a equipe ainda não conseguiu vencer na elite do futebol brasileiro. No mesmo horário, Bahia vai receber o Corinthians na Arena Fonte Nova. Ambas as equipes estão em jejum de vitórias. O Bahia não ganha uma partida há 4 rodadas e está na zona de rebaixamento com apenas 9 tentos, enquanto o time paulista já está há 3 jogos sem vencer. No entanto, a situação do time é bem mais confortável. O Alvinegro, é o 9º colocado na tabela com 16 pontos. Internacional e Vasco da Gama vão se enfrentar no Beira-Rio. O time gaúcho busca mais um triunfo na competição, já que no último domingo bateu o Santos por 2-1 fora de casa. Cruz Maltino deve entrar em campo com mudanças na escalação. O zagueiro Wagner segue com dores e a tendência é que o jogador nem viaje para Porto Alegre. Miranda e Eraso devem ser titulares contra o time colorado. A 11ª rodada do Brasileirão Série B começou na noite de ontem. O Juventude recebeu o Curitiba no Alfredo Jaconi e a partida terminou empatada em 1-1. Os visitantes foram a campo querendo a vitória para chegar ao G4 da competição, enquanto os donos da casa queriam se afastar de qualquer jeito da parte de baixo da tabela. Porém, o primeiro tempo foi fraco tecnicamente e terminou sem gols. A segunda etapa também não começou animadora. O primeiro gol do duelo só saiu aos 31 minutos com Guilherme Parede. O atacante do Coxa recebeu o passe de Simão e abriu o placar para o Alviverde curitibano. Mas a Juve não aceitou o resultado e foi atrás do empate. Já aos 42 minutos, o zagueiro Fred cobrou uma falta com categoria e colocou a bola no fundo das redes do goleiro Wilson. A partida terminou empatada em 1-1 e com o resultado o Coritiba foi para a 4ª posição. Já o Juventude foi para o 9º lugar na tabela, mas vale lembrar que esse quadro pode mudar, já que a 11ª rodada está só começando. E ainda pela Série B, hoje mais 2 jogos dão continuidade à rodada número 11 da competição. Mais tarde, no Orlando Scarpelli, o confronto vai ser entre Figueirense e Sampaio Corrêa. O jogo vai começar às 8h30 da noite. O Figueira não perde há 4 rodadas e está a 1 ponto da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. Pois é, outra partida é que está acontecendo agora entre Goiás e Londrina, que o Goiás está ganhando de 1-0. E o Sampaio vem de vitória contra o Oeste e está no meio da tabela. O clube maranhense está a 4 pontos do G4. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6h51. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Na última sexta-feira, o bicampeão mundial de futsal, Falcão, completou mais um ano de vida. Para saber mais sobre a vida do craque, ouça agora o boletim de Marcelo Augusto. Alessandro Rosa Vieira, filho de pai açougueiro, nasceu no bairro Parque do Chaves, na zona norte de São Paulo. Estamos falando de Falcão, o lendário camisa 12 da amarelinha no futsal.
Alessandro costumava acompanhar seu pai, seu João Eli Vieira, quando este ia jogar nos campos de várzea de Sampa. Seu João era conhecido como Falcão nas peladas, por sua aparência semelhante à do ídolo colorado Paulo Roberto Falcão. O apelido acabou ficando como herança para seu filho também. Sem nunca participar de escolinha ou qualquer coisa do tipo, seu único local de treino durante a infância foi a rua. Aos 12 anos foi levado por um amigo do pai para fazer um teste no Guapira. Com 13 anos já estava federado. Começou sua carreira em 1991, defendendo o clube de campo Associação Atlética Guapira. Porém, a estreia no futsal profissional só veio em 1994. Logo em seu primeiro ano de juvenil já foi chamado para a equipe adulta. O resto, como dizemos, é história. Falcão passou por 11 clubes de futsal pela carreira, além de uma ligeira passagem pelo futebol de campo jogando em clubes paulistas. O jogador possui uma das carreiras mais vitoriosas de todos os esportes, com mais de 60 títulos individuais e, acredite, quase 100 títulos entre clubes e seleção. Em 2014, o ala brasileiro chegou em sua 10ª final consecutiva da Liga Futsal e ganhou seu 5º título seguido com a equipe de Sorocaba. Falcão foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA 4 vezes, em 2014, 2008, 2011 e 2012. O canhotinho participou de outras modalidades também durante seus 20 anos de carreira. Pelo futebol de campo defendeu o Palmeiras, a Portuguesa e o São Paulo. Além disso, jogou showball e também futebol de 7. Com 22 anos, Falcão foi chamado pela primeira vez para defender a seleção brasileira de futsal, em 1998. 2 anos depois, em 2000, jogou sua primeira Copa do Mundo, levando o vice-campeonato. Conseguiu seu primeiro título mundial aqui no Brasil em 2008, mesmo ano em que foi melhor do planeta pela segunda vez. No Mundial de 2012, o craque teve uma participação dramática. O jogador teve uma paralisia facial durante o torneio e só pôde contribuir em 37 minutos ao longo da competição. Mesmo assim, na final, Falcão empatou o jogo contra a Espanha nos minutos finais e Neto fez o gol do título mundial na prorrogação. Foram 2 títulos de Copa do Mundo e 5 Grands Prix mundiais, além de 3 Copas Américas e diversos outros canecos com a nossa amarelinha. O rei do futsal marcou 396 gols com a camisa da seleção e se tornou o maior artilheiro de Copas do Mundo e de todas as seleções brasileiras que jogam com os pés. Falcão completou 41 anos e atualmente defende o Magnus Futsal, time que disputa a Liga Futsal 2018. Mesmo tendo aposentado da seleção 2 vezes, em 2018 e em 2016, o jogador retornou a vestir a 12 canarim em 2017 e ainda está apto a ajudar o Brasil dentro das quadras. Lances geniais e gols fantásticos fizeram parte da trajetória de um dos jogadores mais habilidosos com a bola nos pés. Lambretas, bicicletas e bonés não são raridade quando ele está em campo. Falcão entra na galeria de Pelé, Michael Jordan, Tom Brady, entre outros, conhecidos como GOAT, que significa no inglês, os maiores de todos os tempos. Para nós, brasileiros, é uma honra ter como compatriota nosso eterno camisa 12, Falcão, o rei do futsal. Marcelo Augusto para o Estação Esportiva. Giro Esportivo. E para falar de outros esportes, eu recebo aqui no estúdio a nossa repórter Mariana Siqueira. Boa noite para você, Mariana. Boa noite, Tandara, e boa noite a você, ouvinte. E é hora de mudar o tom, porque o mundo do tênis teve uma notícia triste nesse final de semana. Os fãs do esporte deram adeus à bailarina do tênis, Maria Esther Bueno. A ex-tenista ficou famosa pela plasticidade de seu jogo gracioso e a habilidade com a raquete. A atleta quebrou paradigmas e brilhou em um esporte em que o Brasil tinha pouca representatividade. Conquistou notoriedade no círculo mais restrito do tênis e deixou um legado incontestável. Maria Esther Bueno é considerada a maior tenista brasileira de todos os tempos, por ter conquistado 19 títulos no Grand Slam e ocupado o posto de número 1 do mundo em 4 temporadas. A bailarina do tênis morreu na última sexta-feira, 8 de junho, aos 78 anos, vítima de um câncer, e nos deixou como herança, um legado digno de respeito, seja dentro ou fora das quadras de saibro. Já o basquete goiano tem motivo para se alegrar. 5 jogadoras da modalidade em Goiás foram convocadas para integrar a seleção brasileira feminina Master. 4 das 5 atletas convocadas foram para a categoria de 30 anos ou mais. São elas Daniela Benino, Fernanda Caroline, Verônica Cunha e
Yuriana Cunha. Já a atleta Ana Helta Pérez vai integrar o time brasileiro na categoria acima de 40 anos. As jogadoras convocadas pertencem à equipe das Ladies. O time é uma das principais forças do basquete feminino em Goiás. Nesse primeiro semestre, o grupo já levou o título da Copa Centro-Sul Goiano em Piracanjuba. O Brasil vai disputar o Campeonato Pan-Americano em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os dias 15 e 23 de junho. Voltando ao mundo do tênis, nem tudo é tristeza. Se na sexta-feira os fãs ficaram abatidos pela perda de uma lenda do saibro, na tarde de domingo puderam se alegrar com o nascimento de mais uma lenda desse esporte. Rafael Nadal, número 1 do mundo, atropelou na final do Grand Slam de Roland Garros o tenista Dominic Thiem por 3-0. Com a vitória, o espanhol conquistou o 11º título do torneio francês na sua carreira. Já no sábado, a romena Simona Halep bateu a americana Sloane Stephens por 2-1. Com esse resultado, a atleta conquistou seu primeiro título de Grand Slam da carreira, depois de ficar no quase em 3 oportunidades. Halep confirmou seu posto de número 1 no ranking mundial. Já Stephens, pela primeira vez, conseguiu ingressar no top 5 mundial. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim a Estação Esportiva dessa terça-feira, dia 12 de junho de 2018. A apresentação de Daniela Versiani e Tandara Reis com participação de Mariana Siqueira. Produções e reportagens de Cláudio Augusto, Daniela Versiani, Flávia Silva, Ildeu Youssef, Mariana Siqueira, Marcelo Augusto e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta mandar uma mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva. Pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite para você, ouvinte, boa noite a você, Tandara. Boa noite, Daniela, boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.